matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós temos a presença do Dr. Lírio, que vai nos falar sobre naturopatia. Vamos aprender, Dr. Lírio, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos aprender muito, entender o que é naturopatia, como é que uma pessoa pode ser naturopata e quem também não tem interesse em ser naturopata vai aprender muitas coisas sobre as várias possibilidades que nós temos na nossa vida de conseguirmos ser pessoas saudáveis, conseguirmos superar as doenças e conseguirmos ser felizes. Né? Olá novamente. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos de repente começar tentando entender como é que você preferia abordar o problema primeiro? Eu acho que assim, falar da naturopatia, né? Vamos falar da formação, né? Do naturopata, mas também entender o que é naturopatia, né? Apesar que você estava querendo falar comentar sobre um outro assunto, sobre a homeopatia, não foi isso? Ontem saiu um artigo. Um artigo, né? Fala um pouquinho pra gente, então, porque às vezes as pessoas leem, estão desprevenidas, e assim elas não leram, e se leem já estão esclarecidas. Quem já leu vai se esclarecer, e quem não leu já vai estar esclarecido quando sair no Facebook. Ontem foi publicado um artigo no jornal da Universidade de São Paulo, da USP, onde um pesquisador, um professor da USP, o título do artigo é "A homeopatia é uma farsa". Né? Já é um título polêmico, de alguém que quer chamar a atenção sobre si. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Mas enfim, isso repercutiu muito, né? Isso foi publicado anteontem no jornal da USP, que é uma universidade a mais conceituada do Brasil. Mas assim, na verdade, o artigo, o professor da USP, que é o professor do departamento de genética, e ele está criticando a universidade, ele começa o artigo criticando a própria universidade, uma própria professora da universidade que conseguiu um espaço no jornal da universidade para publicar um artigo sobre homeopatia, o ensino da homeopatia veterinária na Universidade de São Paulo. Né? Esse professor geneticista achou um absurdo que o jornal desse espaço para a professora da veterinária, da disciplina de homeopatia veterinária da Universidade de São Paulo, dizendo que a homeopatia é uma farsa. A primeira coisa que a gente questiona nesse artigo é que um professor da Universidade de São Paulo está questionando a própria Universidade de São Paulo, né? A própria instituição, que ele está dizendo o seguinte: a homeopatia é uma farsa, mas a homeopatia é ensinada na Universidade de São Paulo. Então a Universidade de São Paulo ela ensina farsa, a Universidade de São Paulo é uma fraude, né? Ele está questionando a homeopatia é uma farsa. Está questionando a disciplina de homeopatia da Universidade, da Faculdade de Veterinária da Universidade de São Paulo. Ou seja, a Universidade de São Paulo ensina homeopatia. Então, a Universidade de São Paulo ensina farsa. Né? Então, isso é a primeira questão desse artigo, é uma questão ética, né? Que esse professor feriu uma ética da própria universidade. Segundo, até eu chegar na homeopatia é uma farsa, o segundo que ele aborda é quando a homeopatia hoje ela faz parte do Sistema Único de Saúde, ou seja, ela é uma política nacional que se chama Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Ela faz parte do Sistema Oficial de Saúde do Brasil. E ela é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o Conselho Federal de Medicina também reconhece farsas, né? O Sistema Único de Saúde também reconhece farsas, segundo a visão desse professor, que foi extremamente infeliz.
E a quarta colocação que eu colocaria nesse assunto, antes de entrar na farsa da homeopatia, é que a alopatia, se a gente for levar para como ele critica a homeopatia, a alopatia também é uma farsa. Por quê? Porque a homeopatia a medicina convencional, a alopatia, ela não soluciona a maioria dos problemas. Né? E isso aí o ouvinte que está ouvindo a gente, ele é o próprio testemunha disso. Quantas pessoas que tomam um monte de remédios, um monte de remédios químicos, não estou falando de homeopatia não. Quantas pessoas aí que estão assistindo o programa que tomam um monte de remédios químicos e que nada resolve, não é verdade? Não só não resolve, como por acréscimo consegue uma que a gente chama de iatrogenia, um monte de doenças adversas que vêm a mais por causa dos remédios. Sim, né? aí E fica dependente muitas vezes dos remédios a vida inteira, ou seja, também não curou. Então, pela ótica dele, se a homeopatia, a homeopatia é uma farsa, na ótica que ele critica a homeopatia, a alopatia, né, que é a medicina química, é uma farsa maior ainda, né? Porque é o que eu estou falando. E isso todos nós temos experiências, né? Todas as pessoas que estão escutando o programa têm experiência. Quantas pessoas que se submeteram a um monte de tratamentos com os remédios químicos e que não tiveram resultado nenhum? E a diferente do remédio químico para a homeopatia é que o remédio químico ainda causa outros problemas, né? Às vezes você tem um que não resolveu, mas já ganhou 2 ou 3 a mais. A iatrogenia é a terceira doença que mais mata no mundo. Então... Que a iatrogenia é uma doença que você adquire em função do remédio que tomou, ou também de tratamento, uma coisa assim. Né? Eu acho que essas explosões com relação à homeopatia que acontecem, né? Elas, na verdade, acontecem quando a homeopatia começa a incomodar. Né? Hoje, a maior parte das pessoas que estão, talvez, nos assistindo, já buscaram ou estão buscando não só a homeopatia, mas floral, acupuntura, fitoterapia. Então, já estão desacreditadas da química, né? Já estão se desacreditando da química. Aí, a melhor maneira de você reverter o processo é fazer uma crítica, né? Uma crítica polêmica, que foi o que aconteceu. Falando da questão da homeopatia, na verdade, a homeopatia ela não segue o modelo convencional da ciência convencional, né? Então, se você vai analisar a homeopatia pelo modelo científico convencional, é claro que ela não faz nenhum sentido, né? Porque ela está sendo analisada do ponto de vista bioquímico, né? E nesse modelo ela não faz nenhum sentido. Como a alopatia não faz nenhum sentido no modelo energético, né? No paradigma quântico ou energético, o que quiserem dizer, né? No modelo dessa medicina nova, que surge a partir do século XVIII, que surge a homeopatia e surgem outras medicinas, esse modelo de análise, ele é totalmente diferente, porque ele, como a gente estava discutindo antes do início do programa, o homeopata, ele não entende o corpo como um monte de reações químicas, um monte de tecidos, um emaranhado de ossos, tecidos e reações químicas, como a alopatia entende, né? A alopatia entende que o corpo é só esse emaranhado de ossos e... É matéria exclusivamente. Sim, exatamente. A homeopatia, ela não entende dessa forma, ela entende que o corpo é uma projeção de um sujeito, de uma consciência, né? De algo que não é material, é imaterial, né? E aí cada um pode dar um nome que achar Eu gosto no espiritismo, eles chamam de perispírito. Eu acho que situa mais ou menos. Eu gosto de usar a linguagem da ciência para a gente não confundir a homeopatia com religião, né? Então, certo. Essa parte imaterial, que a gente pode entender como seja a psique, a mente, algo que não é o substrato material e que, ao mesmo tempo, nós não sabemos muito bem o que é, porque a ciência ainda não
chegou lá. Sabe-se que existe, mas nunca se criou um instrumento para dizer é isso ou é aquilo. A questão é que quem está desse lado desse paradigma da mente não está preocupado em criar instrumentos para saber se a mente existe ou não, entendeu? Isso é um assunto do outro lado da ciência, dessa ciência material, que quer criar instrumentos para saber, descobrir um mecanismo de ação, como é que funciona. Esse lado daqui não está interessado em saber como é que funciona. Está se interessado simplesmente no fenômeno. Eu gosto de usar uma frase do Goethe, o alemão Goethe, que diz: o fenômeno é a própria explicação, né? Isso é a homeopatia. Usei o remédio, curou. Esse é o fenômeno da cura. Agora, se foi porque tem uma molécula, ou tem uma energia, ou tem isso, não interessa. Não interessa nem para o profissional que está curando, seja o médico, o terapeuta, nem para quem está recebendo, que está sendo curado. Quem está recebendo não está interessado em saber se aquilo é uma molécula, se é uma que se ligou com uma outra molécula. Ninguém está interessado nisso. A pessoa quer que acabe a dor, né? E o verdadeiro terapeuta, o verdadeiro médico, ele quer também acabar com a dor. Ele não está interessado em mecanismos de ação. Isso é assunto para quem quer ganhar prêmios Nobel, que é assunto acadêmico, que na prática isso não cabe. Não funciona. Mesmo no processo de consciência, que é indispensável para ver a cura, você só precisa exatamente se perceber ali dentro. Como é que aquilo aconteceu, o próprio criador da homeopatia, o Samuel Hahnemann, a homeopatia, ela tem um livro que se chama Órgão da Arte de Curar, da doutrina homeopática. O parágrafo 1º do órgão diz: a mais elevada função da homeopatia é a de curar. Acabou. Curar. Não importa, a homeopatia não está em curar. Curou, ótimo. A homeopatia cura tudo? Não, nada, nenhuma medicina cura tudo, né? Até porque a cura, ela envolve outras dimensões, né? Assim, da pessoa, da ciência, do medicamento, envolve outras dimensões. Enfim, curou, acabou. Acabou o fenômeno da cura, acabou. Tomou o remédio, curou. Agora não interessa. E os pesquisadores, os críticos da homeopatia, eles vão justamente tentar buscar o que fez curar, né? Eu acho que em vez de eles se preocuparem com saber o que fez curar na homeopatia, eles deviam se preocupar com o que fez não curar na alopatia, né? Eu costumo dizer isso que deveria ser o objeto de... Não, a homeopatia cura, mas isso não é ciência, mas cura. Então, não importa, o homeopata não está preocupado com a visão do outro lado da ciência, se está dizendo se a homeopatia é ciência ou não. Ela está preocupada. Funciona e acabou, isso acabou e pronto, final. Eu costumo dizer que eu não estudo doença, eu estudo saúde. Porque quando você estuda saúde, você busca o equilíbrio. No equilíbrio, resolveu, acabou. E as pessoas ficam tão preocupadas. Porque hoje em dia a preocupação é tanta que nós chegamos a ver o absurdo de pessoas em que a meta delas, isso eu já vi muito, a meta delas, quando tem uma doença, com alguma doença, algum desconforto, alguma coisa às vezes mais séria, é saber o que tem. Não vão em busca da cura, vão em busca de saber o que tem. Quer dizer, a coisa já está tão implantada na cabeça das pessoas que as pessoas perderam isso de vista, a importância de buscar a cura. Buscar a cura. Não, a cura fica de lado e vão em busca o que eu tenho? O que eu tenho? Eu quero saber, quero fazer exame, quero fazer um monte de coisa que não vai levar a cura. Vai só... E isso é uma mentalidade bem da alopatia, né? Na homeopatia você trata a pessoa como um todo. Sim. Então, trata a pessoa. A pessoa e não a doença. E a segunda coisa é a naturopatia, né? Acho que essa polêmica já... Ela não é nova, essa polêmica da homeopatia. De 2 em 2, 3 em 3 anos, tem sempre a mesma história. A homeopatia não é ciência. E a homeopatia está crescendo, está crescendo. Eu acho que essa é a grande preocupação, né? Do crescimento isso seja dela. A origem dessas colocações todas. Porque, na verdade, se a gente for olhar objetivamente, está falando para o doutor Lírio. Quando chega a mim, por exemplo, uma coisa dessas...
Eu penso como muitos filósofos diziam a respeito de outras questões. É tão absurdo que não tem como se discutir, porque toda a origem disso está aqui, é o que ele já falou, só colocando aqui para vocês de uma maneira bem sintética e resumida. A alopatia olha para o homem como um pedaço de carne, que ele falou, ele esmiuçou ali e tal, desmembrou, espalhou o que eu estou falando aqui bem resumidamente. É um pedaço de carne, é matéria, assunto encerrado. Se você olhar por esse prisma, o rapaz pode ter até razão. Tudo bem, não questiono. Agora, a questão é que esse é um prisma que não existe na verdade, porque nós não somos matéria exclusivamente. É isso que cada um que for ver uma coisa dessas tem que pensar. Não se deixar levar, né? Não se deixar agendar pelas colocações que não só nesse artigo, mas em muitas ocasiões você vê falando da homeopatia. Você diz, demora isso, aquilo, coisas que não fazem sentido. Porque, na verdade, o que ela faz? Ela trata o ser humano do como ele é. Ou seja, matéria, espírito, alma, matéria, mente, podemos dividir assim, que a gente tem que colocar nomes, né? Matéria, mente, espírito, ou alma, acabou. Então, se você olhar pelo prisma de que como realmente nós somos, qualquer colocação em relação à homeopatia ou qualquer outra medicina, naturopatia, como ele falou, vai perder o sentido, né? E o que ele falou vai se tornar uma coisa sem sentido também. Mas vamos falar então da naturopatia, né? A naturopatia, a gente estamos concluindo o primeiro curso de pós-graduação, né? Da qual você deu aula também. Dei aula de Medicina Ayurveda. Nós estamos terminando esse grupo, que começou ano passado em março, termina agora em agosto, né? Um grupo coeso, estamos conseguindo formar a primeira turma de naturopatas aqui no Brasil a nível de pós-graduação, né? Esse grupo é um grupo inédito, uma primeira turma que está sendo formada. E o curso, assim, ele foi assim melhor do que nós imaginávamos, né? A repercussão dele foi muito bacana, foi muito legal. E já tem muita gente querendo o segundo. Sim, né? E nós aí nos animamos a formar a segunda turma, né? Vai ter início em setembro de 2007. E nós vamos ter 2 grupos, um grupo em Petrópolis e um grupo em Cabo Frio, para atender ali a região dos lagos, né? Aqueles municípios vizinhos, São Pedro da Aldeia, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, até Macaé, ali até o norte fluminense, né? Então nós vamos fazer um segundo grupo lá naquela região. O curso vai acontecer nos mesmos moldes daqui, mas ele vai acontecer. As aulas vão ser ministradas em Cabo Frio. Uma parceria do Instituto com a Faculdade, o Instituto Roberto Costa, com a Faculdade Espírita de Curitiba. Então nós vamos abrir essas duas frentes agora em 2017, no segundo semestre, né? Então quem tiver interessado é só entrar no site do Instituto, www.ircn.org.br. Faltou uma imagem que eu devia ter trazido. Agora vou facilitar a vida de vocês. Vocês entrem no Facebook, tem uma página. Tem Instituto Roberto Costa. Então, lá é fácil. Você coloca Instituto Roberto Costa e você entrando na página do Facebook, né, você vai conseguir acessar o link do site. De qualquer forma, também é só entrar essa semana agora. Amanhã eu já coloco lá na página do Sintonizando Saúde no Facebook o link para ir para a página e também para o endereço da página do Instituto. Que aí a pessoa entrando lá pode ter todas as informações, inclusive o telefone, apesar que você podia dar o telefone. Se alguém 2246-8836, DDD 24 de Petrópolis, né? Tá, então DDD 24 de Petrópolis, 2246 8836. Então quem quiser pode ligar logo, mas de qualquer forma vai ter várias possibilidades para entrar na página, olhar, espiar, tanto na página da internet direto, como na página do Facebook, né? Lembrando que é um curso de pós-graduação, né? O pré-requisito para ingresso no curso é a graduação, né? Em qualquer área. A pessoa não precisa ser obrigatoriamente uma graduação em área de saúde, né? Pode ser uma graduação em qualquer área, né? Basta ter uma graduação para
fazer o curso, né? Mas vamos explicar para o pessoal o que é o naturopata, né? Ele vai estudar muita coisa. O naturopata, ele é digamos assim, ele é um clínico geral das práticas alternativas, né? Ele é um conhecedor de todas as terapias, do que chama-se de terapias alternativas ou de práticas integrativas e complementares em saúde, né? Que se chama PICS hoje no Brasil. Então, o naturopata estuda homeopatia, acupuntura, fitoterapia, floral, medicina Ayurveda, cromoterapia, radiestesia, terapias corporais como yoga, meditação, né? O curso abrange todos esses conteúdos, né? Ele tem uma visão global de todas as terapias e nós também temos uma parte prática, né? Onde ele vai aprender a utilizar cada uma em cada caso, né? Ele não se torna um acupunturista, não se torna um terapeuta ayurvédico, né? Ele é um naturopata. Né? Ele é um naturopata, ele se utiliza dessas terapias, mas no viés da naturopatia, né? Ele vai adaptar cada terapia a cada situação. Isso é uma coisa que eu já tinha notado há muito tempo. Eu já desde que eu comecei, há uns 30 anos, comecei a estudar, e eu sempre tive a tendência a abrir o leque, né? Sou terapeuta, são uma série de coisas. E eu comecei a perceber que, por exemplo, na época que eu atendia no consultório, tinha gente que queria, eu queria consulta de florais, ou de Ayurveda, ou disso. E eu disse, é muito difícil você trabalhar assim, direcionado dessa forma. Eu já tinha percebido isso, porque tem aquele paciente que vem a você e você vê claramente que o que ele precisa é mudar a alimentação dele através do Ayurveda, é fazer alguma coisa no estilo do Ayurveda. Outros, ele precisa de um floral. Outros, ele vai precisar de alguma outra coisa um pouco diferente, de repente de um shiatsu, alguma outra coisa. Alguns, mais de uma. Você consegue integrar mais de uma ação e o resultado é muito melhor, né? Então, isso realmente... Já deve existir naturopatia há muito tempo, né? Sim, a naturopatia ela existe como naturopatia desde o início do século passado nos Estados Unidos, né? Porque há essa necessidade, eu senti isso na pele. E no mundo, assim, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Alemanha, alguns países da América Latina, como Chile, Argentina, existe, na Austrália, na Índia, existe o naturopata. A figura do naturopata é uma figura muito presente nos sistemas de saúde desses países, né? É um diferencial, né? Como a gente tem aqui o psicólogo, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, lá tem o naturopata, né? E as pessoas que às vezes estão buscando, têm um problema qualquer e querem buscar um tratamento, isso está crescendo cada vez mais, as pessoas geralmente estão optando, como primeira opção sempre, uma terapia alternativa. Então, mas assim, elas não têm o naturopata no Brasil. No Brasil a gente tem... Não sabe exatamente para onde ir. O terapeuta floral, o acupunturista, o terapeuta reikiano, o terapeuta ayurvédico. E esse terapeuta ayurvédico, o acupunturista, ele não tem a visão, muitas vezes, das outras. Exatamente. Né? Então... no mundo, assim, na maior parte dos países do mundo, existe essa figura, né? Naturopata, um ator do programa, do sistema de saúde, né? Então, as pessoas, quando querem uma visão diferenciada, não da visão convencional, elas vão ao naturopata. Então, uma das missões do Instituto Roberto Costa, né, é a de legitimar essa figura no Brasil. No Brasil. Né? Nós temos essa missão de legitimar essa figura no país, formando e capacitando e fazendo com que esse profissional seja reconhecido na sociedade. Tá? Então, não só
esse ano de 2017 nós vamos ter as turmas de pós-graduação, mas existem muitos profissionais no Brasil que são naturopatas sem saber que são, né? Muitos que têm formação como você em Ayurveda, em floral, em medicina tradicional chinesa, são pessoas que já têm essa abertura, já tem essa formação, mas não tem esse título, né? Que faz muita diferença, até porque a naturopatia é uma profissão que é reconhecida, ela é cadastrada pelo Ministério do Trabalho, né? Existe o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, do naturopata, mas às vezes não tem do terapeuta floral, ou às vezes não tem mas o naturopata, ele como ele é o profissional de todas, ele pode trabalhar, pode abrir seu consultório, né? Pode ter a sua atuação na sociedade como naturopata, né? E não é só legitimar a profissão também, é divulgar que ela existe, porque um dos maiores problemas que a gente tem é isso. Muitas vezes as pessoas se direcionam quando tem uma doença para a medicina tradicional, para o convencional, porque não sabem, literalmente, muita gente não sabe que existe outra opção. Acha que tudo o resto que existe são coisas para quebrar o galho, ou quando a pessoa está bem quer relaxar. Então, eu estou um pouquinho nervosa, então eu tomo um floral. Elas não têm a consciência do poder que essas terapias têm, de cura também. E também tem um outro lado, que é dentro da missão do Instituto, é que muitas vezes também tem um lado que não é um lado muito bom das terapias, que às vezes as pessoas, muita gente lê um livro e se intitula terapeuta. Isso aí é verdade. E o que acontece? Como a profissão não é regulamentada, né, não existe nada que regulamente a profissão, não é nem autorregulamentada, né? Então, muitas pessoas podem se intitular baseado em, às vezes, um estudo. Mas existe o CRT, né? Mas o CRT não é o conselho, né? As pessoas, não tem o conselho. Não existe, porque o conselho profissional, ele é, na verdade, uma autarquia federal, né? Nós não podemos criar um conselho, na sociedade civil não pode criar um conselho de terapeutas. Por quê? O conselho, ele só quem cria o conselho é o Congresso Nacional, né? E ele só pode criar conselhos em profissões que estão regulamentadas. Então, existem, às vezes, alguns conselhos no Brasil, mas não são autarquias federais, como é o Conselho Regional de Psicologia, como é o Conselho Regional de Medicina. São conselhos criados pelo Congresso Nacional e são sustentados pelo Estado, né? As profissões que não têm essa regulamentação, mas elas são reconhecidas, né? Existe uma coisa diferente entre regulamentada e reconhecida. Né? Regulamentadas são as profissões, essas que eu falei, psicologia, já são, e a naturopatia é reconhecida, mas não é regulamentada. Significa que todos os profissionais podem, e a tendência hoje no Brasil é de não se reconhecer mais, é se regulamentar. Não mais regulamentar, é reconhecer. Porque as autarquias são instâncias muito caras de manutenção, de criação, né? E o custo mensal é caro também. Não, tudo é caro. Então, as profissões, como por exemplo, nos países fora do Brasil, nos Estados Unidos, essas profissões são autorregulamentadas, ou seja, alguma instituição da sociedade civil reconhecidamente que atue nessa área, ela autorregulamenta a profissão, que é o que nós estamos fazendo no Instituto Roberto Costa, né? Nós estamos começando a autorregulamentar a utilização da naturopatia. Não é uma prerrogativa do Instituto, mas o Instituto tem essa missão. Então, nós vamos cumprir a missão dele. Um exemplo muito claro, que é muito consistente no Brasil, é a psicanálise, né? A psicanálise não tem nada. A psicanálise, ela é uma atividade profissional que não é regulamentada, mas é reconhecida, entendeu? Existe a figura do psicanalista. O psicanalista, ele é psicólogo? Não, nem sempre. Ele pode ser um pedagogo, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um biólogo, né? Ele é um psiquiatra?
também não precisa ser. Existem psiquiatras, psicanalistas, existem pode ser psicólogos, filósofo. pode ser filósofo. Não existe um Conselho Federal de Psicanálise, não existe. Né? Então, a naturopatia é a mesma coisa, é o mesmo caminho. Né? Ela é como a psicanálise. Então, quem regulamenta a psicanálise no Brasil são as sociedades, né? Sociedade Brasileira de Psicanálise. A naturopatia não tem uma sociedade brasileira de naturopatia. Existe naturologia, que é outra coisa, né? Mas de naturopatia não tem. Então, nós do Instituto, o Instituto desde a fundação dele, sempre, apesar de ter sido fundado pelo Roberto Costa, e muitas pessoas não sabem disso, o Roberto Costa, ele dentro dos textos dele, ele fala sobre a utilização de todas as terapias alternativas, floral, meditação, yoga. Ele fala que a homeopatia deveria estar associada a todas. E ele chama isso de homeopatia escola brasileira, HEB. Isso está no livro dele, né? Então, já lá na década de 70, Roberto Costa falava do que, na verdade, é naturopatia, né? Então, essa missão do Instituto E aí, concluindo aqui a minha fala, esse ano de 2017, nós temos o projeto das pós-graduações, e para aquelas pessoas que são reconhecidamente, né, que têm formação, que já têm a sua comprovadamente, né, tem uma comprovação não só de cursos, mas tem uma comprovada atuação nessa área, e que são reconhecidas, essa atuação é reconhecida pela sociedade, nós vamos fazer a proficiência, né? O que é a proficiência? É o título do naturopata para a pessoa que não necessariamente precisa fazer uma formação, mas que ela já está com ela embutida, ela já tem essa prática. Entendi. Reconhecida pela sociedade. Ela só não tem o título. Ela só não tem o título, entendeu? Então, a proficiência de título é um projeto que a gente tem para o final desse ano, no início do ano que vem também. Isso é bom. O importante é nós começarmos a divulgar isso, porque muitas vezes as pessoas deixam de procurar porque não conhecem. E quando escutam falar, não escutam falar direito, não sabem que é uma opção para um tratamento também. Sim. Não é só uma coisa para quebrar o galho, para relaxar, não. É uma opção de tratamento para se a pessoa tiver um problema. Isso aqui está muito assim, sedimentado na crença das pessoas, que só existe um caminho quando você tem um problema de saúde. E a pessoa muitas vezes tem dificuldade de abrir a sua visão e de perceber que existem outras possibilidades, que ela, na verdade, ela tem que fazer um trabalho interno e que existem várias possibilidades que podem ajudá-la a fazer isso. O naturopata é uma das melhores no caso, porque ele vai ter uma visão completa do conjunto. Então, ele vai saber exatamente qual tipo de... Para que lado ela deve tender um pouco mais. Inclusive, tem até meditação, como você está falando. Sim. Que hoje em dia a própria medicina tradicional já está reconhecendo como uma das coisas que melhor faz fluir o processo da cura. Então, o naturopata já tem essa consciência, já tem esse estudo, essa formação. Então, é uma pessoa que já pode, porque muitas vezes... Eu já vi isso muito. O próprio profissional de alguma área, vamos dizer, alguém que trabalha com reiki, ou alguém que trabalha com shiatsu, ou vários tipos de terapia, a própria pessoa que trabalha com aquilo, pensa naquilo como se fosse assim, uma coisa paliativa, uma coisa para quebrar o galho. Ela mesma não tem consciência de que aquilo é uma coisa muito maior do que ela está imaginando, que existe uma possibilidade de cura, sim, que existe uma possibilidade de tratamento, que existe uma possibilidade da pessoa se tornar, vamos dizer, ficar em harmonia, porque quando você fica em harmonia não tem doença que se aproxime, né? E a finalidade, então, se você acredita no ser humano, não como um ser exclusivamente material, mas como um ser que seja uma integração de energia e matéria, você tem que pensar nisso dessa forma, de que não apenas o tratamento material vai ajudar, se não houver uma contrapartida. Tem que haver essa contrapartida. E isso é que é fundamental.
Então, na verdade, por isso é que o ideal é você, não de forma preventiva, eu sou meio contra isso, porque a prevenção parte do princípio que você vai ter aquela doença, mas você se preocupar em ter o cuidado. Eu costumo falar aqui assim, o cuidado. Né? O naturopata também pode ser, você pode procurar um naturopata para saber quais os cuidados que você pode ter com você. É uma forma também. Sim. Não precisa você estar doente para ir procurar um naturopata e saber que caminhos você deve tomar. Né? Um dos princípios da naturopatia é a autogestão da saúde. Né? Essa é uma a pessoa é que é boa. a terapeuta de si mesma. Né? Exatamente. Isso é uma coisa que hoje em dia é uma coisa que não se gosta muito, porque quando você é terapeuta de si mesmo, o Dr. Bach só gostava disso. O Dr. Bach, todo o trabalho dele foi voltado em que a pessoa seria a principal indicada para poder saber o que é que ela precisa para ela mesma. O Dr. Bach, nos livros dele, ele usa esse caminho, que foi muito desvirtuado depois. Então, isso é um processo importante, mas que hoje em dia ele não é muito amistoso para as pessoas, por dois motivos. Um motivo é externo, né? Porque se todo mundo começar a entrar num processo de consciência e entrar num processo de autoconhecimento, né, não vai ter mais trabalho para muito terapeuta. Esse é um dos motivos. O outro é que a preguiça nós temos muita preguiça de nos trabalharmos a nós mesmos, porque é uma coisa muito sofrida, muito difícil. E se você faz isso sozinha, fica muito mais difícil, fica muito na verdade, mais sofrido. a função do naturopata é orientar a autogestão. Né? Quando eu digo autogestão, é que, na verdade, a cura de qualquer doença, ela está muito mais ligada a quem está doente do que a quem está tratando o doente. Exatamente. Né? Então, a pessoa, as curas possíveis, né? Porque tem curas que não são possíveis, porque o universo tem um propósito diferente. Exatamente, faz parte com aquele ser, do né? crescimento Enfim, daquela pessoa. Isso. Então, o papel do naturopata é orientar essa autogestão, né? Orientar a autogestão de cura, fazer com que a pessoa deixe de ser paciente e seja agente da própria Exatamente. saúde, né? E aí vai ser uma grande ajuda ter alguém dando um certo suporte. Eu chamo de muleta, vai ser uma muleta também, porque o processo é difícil, é sofrido, né? Sabe tanto quanto eu que o processo do autoconhecimento é extremamente sofrido, extremamente doído e extremamente compensador, porque depois que você trilha o caminho, né, você começa a entrar no mar de rosas, é coisa maravilhosa, mas o processo para até chegar lá, muitas vezes, e aí você tem um suporte que vai te orientar da melhor maneira possível como você tem que fazer o seu próprio processo, que o processo é de cada um. A cura é uma coisa individual, nós somos singularidades, né? Então, na verdade, a cura é a harmonia. Quando você está em harmonia, tudo está bem. Né? E tem que haver esse caminho para você encontrar a sua própria harmonia, não é isso? Sim. É mais ou menos por aí. É complicado falar sobre isso porque faltam muitas vezes as colocações e como colocar a questão, e é um assunto que não é o que paira normalmente nas crenças de hoje em dia, né? Tem-se muita dificuldade ainda de a pessoa, apesar de falar, e muitas vezes até falou, não, a doença tem a ver até com encarnação, assim diz e tal, mas o que é realmente? O que está acontecendo com a pessoa? Há dificuldade em entender o que está se passando. E isso é importante. O naturopata tem essa função também, de mostrar para a pessoa o que está acontecendo ali. Acho que a primeira coisa é mostrar que aquilo que a gente chama de doença não é uma inimiga nossa. A doença é uma aliada. Também. A doença tem que ser acolhida. Só que isso é um conceito novo para as pessoas, por isso. Mas a doença, ela não é uma... A doença está dentro de nós. O que a gente chama de doença, né? É o nosso corpo. E ela é um sinal, é uma transformação. É um espelhamento que está na alma, uma transformação, né? Do corpo, da mente, né? Ela vem para transformar alguma coisa, né? Então, a doença ela tem que ser acolhida, ela tem que ser pega no colo,
né? E não dar chicotadas nela. Eu acho que essa é uma grande diferença entre... Uma boa colocação isso. Né? A gente não pode ter medo dela, primeira coisa, né? Não ter medo da doença, porque ela não é um monstro. Como eu disse, ela tem que ser acolhida. Ela pode ser uma criança rebelde, uma criança rebelde ou uma criança tem que ser chorosa, acolhida e entendida. Acolhida, atendida, acalmada, né? Essa é uma das visões da naturopatia com relação à doença, né? A nossa medicina entende muito que a doença é um inimigo. E não é. A doença está dentro da gente. Né? Na medida em que a pessoa até se desliga dessa questão da cura. Mas isso é uma coisa que dá para a gente falar muito tempo, né? Mas à medida que a pessoa se desliga desse processo de querer uma cura, em que ela se coloca mais no sentido de o que está acontecendo comigo, o que eu posso mudar em mim mesmo, a cura de repente acontece, ela nem percebe. O primeiro passo para a cura é a autoaceitação. Isso. Né? A autoaceitação daquilo que está acontecendo. Aceitar o que está acontecendo, entender, compreender o que está acontecendo e tentar resolver o que está acontecendo. Né? Essa resolução ela tem caminhos possíveis de se resolver o que a gente chama de doença. Nem sempre aquilo que a gente chama de doença vai ser resolvido da maneira como nós queremos, como nós desejássemos que ela seja, porque muitas vezes esse processo ele está além da compreensão racional, né? E esse processo de doença muitas vezes ele é um processo inconsciente, em que ele vai nos levar a algum lugar que nós não sabemos onde é, mas que é necessário e que muitas vezes nós não temos como fugir. Né? E aí é que às vezes a gente tem os atropelamentos da ciência convencional, o que não existe na terapia natural. Muitas vezes a ciência convencional vai atropelar esse processo inconsciente. Eu estou falando de um processo mental, não estou falando de um processo biológico. Um processo biológico inconsciente que tem uma finalidade, uma função, e que muitas vezes não é aquela função que nós entendemos como normal, né? Esse conceito normal é um conceito muito ruim, péssimo, né? E que faz com que não existe normal e anormal, existem seres somos singularidades, eu vivo repetindo singularidades isso. E tempos e espaços diferentes. Mas é o que eu estou falando, isso aqui é um assunto que a gente poderia falar muito. Seja como for, no meu ponto de vista, é importante que se destaque isso também. A gente fala em cura para cá, cura para lá, mas eu não acredito que a cura exista. Não existe do jeito que a gente tem mentalidade da cura, né? O que existe é uma transformação. Nosso corpo é um espelhamento da nossa alma. Ele está mostrando alguma coisa, como o doutor Lírio falou, é uma coisa que tem que ser acolhida, porque está aparecendo no externo alguma coisa que está dentro. E na medida em que você se liberta dessa questão da cura e você simplesmente mergulha no entender o que está acontecendo com o seu corpo vai refletir o teu estado, o seu novo estado interior, que pode não ter nada a ver com o anterior. Então, a cura em si, dizer, eu vou no fulano porque lá ele vai me curar. Não existe isso, não existe essa coisa da cura. Existe uma transformação. E aí o corpo vai projetar uma coisa diferente do que estava projetando ontem. Então, o que existe é essa transformação, esse processo de transformação e a transformação em si, que leva o corpo a se comportar de uma nova forma, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode falar numa outra oportunidade, porque as pessoas têm muita dificuldade de compreenderem porque quando elas ficam doentes, quando não estão doentes, não se preocupam com isso, não querem saber. E quando estão, só querem saber de se livrar do que tem. Mas a única preocupação é essa, eu estou com isso, estou com tumor, eu quero me livrar dele. A gente tem que entender e muitas vezes faz coisas que não... Nenhum de nós pediu para ter o corpo que tem. Nenhum de nós pediu para ter o corpo que tem.
né? Nós temos um corpo, agradeço o corpo que eu tenho. Mas quem me deu esse corpo, ou que me deu esse corpo, eu não pedi para que o meu corpo fosse dessa forma. Só que esse mesmo propósito que me deu esse corpo, tem outros propósitos com esse corpo que eu não sei qual é. Entendeu? E que eu tenho que aceitar, porque eu recebi ele e essa força que me deu esse corpo, ela vai levar esse corpo para algum lugar. E aí vai ser com homeopatia, com alopatia ou com o que for. Não tem como lutar contra essa determinação dessa força que na homeopatia a gente chama de força vital. Isso é verdade. Então, inclusive, às vezes, essa até força vai levar para é como um rio, né? Às vezes até o uso da alopatia pode fazer parte do processo de aprendizado da pessoa, né? Sim, tudo eu não acho que a alopatia seja ruim, muito pelo contrário, eu acho ótimo. O que eu acho às vezes é que a gente perdeu o domínio sobre isso. Existe um exagero assim muito grande, né? Que é mercantil. Começou a ver existe um mercado hoje, né? Existe um mercado. Certamente. Para muitas coisas é útil. O mercado da doença, entendeu? Esse mercado da doença desvirtuou o processo da química do bem, digamos assim, né? Existe uma química do bem. O antibiótico, para mim, é um remédio fantástico. Eu acho o antibiótico um remédio fantástico. Como médico, eu usei muito antibiótico. E acho um remédio usado da maneira correta, com equilíbrio correto. Sim, só que hoje se perdeu o controle disso, controle. né? Se perdeu o controle. Hoje o antibiótico se tornou um produto, né? Como se usa cosmético, como se usa biscoito, se usa antibiótico. Aí se perdeu, como eu falei, ele se tornou a química do mal, né? Porque ele, usado corretamente, ele é excelente, mas ele usado como ele é usado hoje, ele desvirtuou, não só ele, mas todos os procedimentos que se fazem hoje. A medicina, ela se tornou uma coisa muito mercantil. Existe um mercado da medicina, né? de equipamentos, de tecnologia, de medicamentos. Se perdeu o objetivo principal, né? Que é o bem-estar. Que era a saúde do ser humano, né? Esse bem-estar do ser humano foi perdido e foi substituído por uma indústria de consumo de medicamentos e de produtos, né? E do qual todos nós estamos atrelados a isso de alguma maneira. Os próprios médicos deveriam ter condições de usar caminhos que não fossem exclusivamente o do nosso mercado farmacêutico. Mas, assim... Mas eles mesmo colocam, alguns que eu já conversei, da dificuldade, o paciente não quer. Porque isso é uma cultura, né? Exatamente. O paciente quer o remédio, que ele acha que é a única possibilidade. Então, é uma cultura que faz parte do nosso tempo, né? Que eu não acho uma cultura boa, eu acho uma cultura ruim, muito ruim, né? Nós temos, enfim... nós temos, assim, hoje, a gente vê claramente, né, na nossa cidade, né? Basta andar na rua que você vê casas que eram antigamente padarias, confeitarias bonitas, né? Hoje se tornaram todas farmácias e drogarias. Nós temos uma drogaria do lado da outra. Nós temos uma epidemia de drogarias. Isso é verdade. Então, mais uns 10 anos, eu acho que não vai existir mais nenhuma loja aqui na Rua do Imperador, em Petrópolis, não vai existir nenhuma, vai ser uma farmácia do lado da outra, né? Então, isso mostra que tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E o conceito das pessoas... E nós deixamos de frequentar uma confeitaria, deixamos de frequentar um espaço cultural e não temos mais a opção, só temos a opção de entrar em drogarias e comprar produtos que são remédios, que são droga, o nome já diz, né? Não preciso falar mais nada. Droga. A palavra é droga. A palavra diz tudo, né? Nós estamos na epidemia das drogas. Então... E a coisa está de tal forma que você às vezes pergunta para uma pessoa assim, como é que tá saudável? Não, estou ótima, estou muito bem. Aí não tenho mais nada, está tudo ótimo. Aí você vai ver, ela gasta metade do salário que ela recebe, ela gasta na farmácia, na drogaria. E ela acha que está bom.
Como ela não tem sintoma nenhum aparente... Mas não é por isso, é porque a gente tem a gente está numa teia, né? A gente muitas vezes não tem como sair da teia. A gente está preso a essa cultura, né? Então, o nosso objetivo é criar dentro do Instituto, como existem outras instituições alternativas, é criar alguma coisinha aí que dê para uma opção de saída dessa teia, né? Criar uma opção de saída, ou oferecer alguma coisa, não é bem isso, entendeu? Tem outras coisas aqui que funcionam, mas cada vez mais é mais difícil, porque essa massificação da indústria da doença, ela é muito grande, né? Mas é um começo, né? E a gente tem mais dificuldade aqui no Brasil que na Europa, nos Estados Unidos, já está se divulgando mais. Como você falou, até a função do naturopata existe como profissão, né? E aqui vai se devagarzinho, vai se começando devagarzinho e a coisa vai crescendo, porque hoje em dia a comunicação é muito grande, se tem acesso muito ao que tem lá fora, então isso também vai ajudando a mudança de mentalidade aqui dentro, né? Bem, nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Se quiser me dizer mais alguma coisa. Não, é isso. As pessoas que tiverem interesse no nosso curso, né, como você falou, é só entrar no Facebook do Instituto, chama-se Instituto Roberto Costa. Isso, é fácil achar. E ali tem fotografias das aulas, tem o site, tem o telefone, tem todas as dicas. Eu vou colocar também na página do Sintonizando Saúde, no Facebook, vou colocar o link para a página do Instituto Roberto Costa, né? Amanhã já deve estar lá o link. Gente, eu queria lembrar para vocês, quem precisar do preparado inicialmente feito pelo... Ai, gente, me fugiu. Frei Romano Zago. Pelo Frei Romano Zago, foi ele que iniciou a formulação, a preparação disso lá no Rio Grande do Sul. Mel, aloe vera, que é a babosa, e geleia real. Então é só entrar em contato, 2237-0720. Bem, eu agradeço muito, doutor Lírio, por todas as informações, por tudo que nós aprendemos hoje. Lembro a vocês que o telefone e o link para a página vai estar, amanhã já vai estar na página do Sintonizando Saúde. Agradeço muito a audiência de vocês. E desejo a todos paz, saúde, alegria e bem. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name, I'll be there in